Aos 68 anos, ela vendeu pão no mercado. Depois, um programa de TV a encontrou. Bem-vindo de volta e aproveite a história. O sol da manhã mal filtrava pelos telhados desgastados do velho mercado, enquanto uma mulher pequena de cabelos prateados arrumava pães recém-assados em sua modesta banca de madeira. Suas mãos, marcadas por décadas amassando massa, moviam-se com precisão ensaiada apesar do frio do início da primavera. Por 15 anos, ela ocupou o mesmo canto da Feira de Agricultores em uma pequena cidade litorânea de São Paulo, conhecida pelos locais simplesmente como a Senhora do Pão. Poucos percebiam que por trás daquele sorriso caloroso estava uma mulher que um dia comandou salas de reuniões e projetou edifícios premiados por todo o país. Bia Noronha havia construído uma rotina meticulosa. Acordava às 4 da manhã, acendia seu antigo forno a lenha e começava o ritual que aprendera com sua avó. A massa do pão de fermentação natural, passada por 5 gerações de mulheres em sua família, precisava ser tratada com respeito e paciência. Suas mãos trabalhavam a massa com movimentos hipnóticos, uma dança que seu corpo conhecia intimamente. Enquanto o aroma de pão fresco enchia seu pequeno apartamento acima da banca, ela preparava-se para mais um dia de conversas superficiais e sorrisos educados, mantendo distância suficiente para que ninguém fizesse perguntas sobre seu passado. O pequeno mercado municipal de Santos tinha caráter próprio. Comerciantes de famílias que ocupavam os mesmos espaços por gerações criavam um mosaico de sotaques, histórias e tradições culinárias. Bia apreciava essa simplicidade, tão diferente dos ambientes sofisticados que frequentara em sua vida anterior. Os turistas ocasionais que visitavam a cidade litorânea muitas vezes paravam em sua banca, atraídos pelo aroma irresistível, mas ela raramente engajava além do necessário. Perguntas sobre sua técnica eram respondidas com explicações, práticas e breves. Perguntas pessoais eram habilmente desviadas. Naquela manhã de abril, porém, algo perturbou sua cuidadosamente construída rotina. Uma van de produção estacionou perto de sua banca e uma equipe de filmagem começou a montar equipamentos. O popular programa Sabores do Brasil estava gravando especialidades alimentares regionais e seu tradicional pão de fermentação natural chamou a atenção deles. Bia imediatamente sentiu um frio na barriga. Visibilidade era exatamente o que ela vinha evitando pelos últimos 15 anos. Senhora, seu pão é incrível! Uma jovem produtora aproximou-se entusiasmada. Gostaríamos de gravá-la para nosso programa. Será um segmento curto, apenas 5 minutos. Bia sentiu suas mãos tremerem levemente. Agradeço o interesse, mas prefiro não aparecer em programas de televisão. Sua voz era firme, cultivada em anos, comandando equipes de arquitetos e construtores. A produtora insistiu. Por favor, reconsidere. Estamos documentando técnicas tradicionais que estão desaparecendo. Seu conhecimento merece ser preservado. Antes que Bia pudesse responder novamente, o apresentador do programa aproximou-se. Carlos Mendes, conhecido por sua habilidade em extrair histórias fascinantes de pessoas comuns, imediatamente detectou algo peculiar em Bia. Não era apenas a postura ereta, incomum para alguém que passou décadas curvada sobre uma bancada, mas algo em seus olhos, um olhar avaliador, como se estivesse constantemente calculando ângulos e distâncias. Sou Carlos Mendes. Ele se apresentou com um sorriso genuíno. Posso provar seu pão antes de conversarmos sobre a filmagem? A abordagem desarmou Bia momentaneamente. Ela cortou uma fatia grossa de seu pão mais fresco, observando-o atentamente enquanto Carlos experimentava. Extraordinário! Ele murmurou após o primeiro bocado. Há uma arquitetura neste pão, camadas de sabor, estrutura perfeita.
Diria que é uma obra-prima de engenharia culinária. Algo na escolha específica de palavras fez Bia encarar Carlos com mais atenção. Seria coincidência ou ele sabia quem ela era? Verificou o rosto dele buscando sinais de reconhecimento, mas encontrou apenas admiração genuína pelo seu trabalho. 5 minutos. Ela finalmente concordou. Apenas sobre o pão, nada sobre mim. A filmagem começou. Bia explicou o processo de fermentação natural, demonstrando como formar o pão com movimentos precisos. A equipe estava mesmerizada não apenas pelo seu pão, mas por sua presença digna e os misteriosos indícios de sua vida anterior que ocasionalmente escapavam em suas conversas. Essas bolhas de ar são cruciais para a estrutura interna, explicou Bia, esquecendo-se momentaneamente das câmeras. Criam espaços negativos que sustentam o todo, como as colunas de sustentação em um projeto bem equilibrado. Carlos percebeu. A deixa. Parece que você entende muito de estruturas. O rosto de Bia fechou-se imediatamente. Apenas pão. Aprendi com minha avó. Quando a equipe finalmente partiu, Bia sentiu exaustão que não era apenas física. Confrontos com seu passado, mesmo tangenciais como este, sempre drenavam sua energia. Enquanto limpava sua banca no final do dia, jurou para si mesma que nada resultaria daquela pequena filmagem. Sua aparição seria esquecida assim que o próximo segmento fosse ao ar. Ela estava enganada. O que começou como um segmento de 5 minutos transformou-se quando espectadores inundaram as redes sociais do programa, exigindo mais da elegante padeira com olhos de arquiteta. Comentários especulavam sobre sua história, alguns chegando assustadoramente perto da verdade. O programa recebeu mais engajamento por aquele breve segmento do que por episódios inteiros. 3 dias depois, Carlos Mendes retornou ao mercado, desta vez sozinho. Aproximou-se da banca de Bia enquanto ela atendia uma fila incomumente longa de clientes curiosos que haviam visto o programa. Vejo que já está experimentando seu novo status de celebridade, comentou Carlos quando o último cliente partiu carregando 3 pães. Isso passará, respondeu Bia secamente. Novidades sempre passam. O produtor executivo quer oferecer um espaço recorrente no programa. Carlos foi direto ao ponto. Demonstrações de técnicas tradicionais de panificação. Você manteria seu negócio aqui? Apenas gravaria conosco 1 vez por semana. Não, a resposta foi imediata. Agradeço, mas não tenho interesse. Carlos assentiu, respeitando sua decisão, mas deixou seu cartão. Se mudar de ideia... Naquela noite, ao retornar para seu pequeno apartamento acima da loja, Bia encontrou um envelope deslizado sob sua porta. A carta dentro, do proprietário do edifício, informava que o aluguel seria triplicado no próximo mês, devido ao aumento no valor da propriedade. 15 anos de pagamentos pontuais significavam nada diante da oportunidade de lucro. Bia sentou-se pesadamente na cadeira da cozinha, a carta amassada em sua mão. Nos últimos anos, ela havia construído uma vida modesta, mas digna, longe dos holofotes e das pressões de sua carreira anterior. Seu pequeno apartamento, com sua cozinha perfeitamente organizada e a vista para o mar ao longe, era seu refúgio. Agora, esse refúgio estava ameaçado. Seus olhos pousaram sobre uma caixa empoeirada no alto do armário, a única que mantinha de sua vida anterior. Dentro estavam alguns desenhos arquitetônicos, prêmios que não conseguiu abandonar, e recortes de jornal documentando tanto seu sucesso quanto sua queda. Beatriz Noronha, a arquiteta visionária cujo império de design desmoronou em meio a traições e escândalos financeiros. Ela pegou o cartão de Carlos e olhou para o número de telefone. Quanto de si mesma estaria disposta a expor para manter o pouco que lhe restava? Na manhã seguinte, ela ligou.
A primeira gravação no estúdio foi desastrosa. Bia congelou, sob as luzes brilhantes, décadas de evitar a tensão, criando um bloqueio quase físico. Suas mãos, sempre tão confiantes ao trabalhar a massa, tremiam visivelmente. Carlos, percebendo seu desconforto, sugeriu uma pausa. Não consigo fazer isso, confessou Bia quando estavam sozinhos. É como se eu tivesse esquecido como existir sob escrutínio. Então não pense nas câmeras, sugeriu Carlos. Ensine a mim, apenas a mim, como sua avó ensinou você. A abordagem funcionou. Concentrando-se apenas em Carlos, Bia começou a relaxar. Suas mãos recuperaram sua graça habitual e sua voz tornou-se mais confiante enquanto explicava as nuances da fermentação natural. Quando a filmagem terminou, o diretor estava radiante. Isso foi autêntico, ele elogiou. Exatamente o que nossos espectadores adoram. Durante as semanas seguintes, o segmento semanal de Bia tornou-se um dos mais populares do programa. Espectadores respondiam à sua combinação de precisão técnica e sabedoria prática. Havia algo magnético em sua forma de explicar processos, complexos com clareza e elegância, uma habilidade desenvolvida durante anos, apresentando projetos arquitetônicos para clientes e conselhos municipais. O mercado de Santos experimentou um boom inesperado, com visitantes chegando de cidades vizinhas para provar o famoso pão e possivelmente vislumbrar a nova personalidade da televisão. Comerciantes locais que antes mal reconheciam sua existência, agora buscavam sua amizade e endosso, testando sua capacidade de discernir conexões genuínas de oportunistas. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando, Bia mantinha-se cautelosa com essa nova. Atenção! Anos de isolamento autoimposto haviam tornado difícil confiar nas intenções dos outros. Maria, uma vendedora de queijos cuja banca ficava próxima à sua, era uma das poucas pessoas que ela considerava uma amiga genuína. Olha só você, uma celebridade agora, brincou Maria, enquanto ajudava Bia a atender a fila crescente de clientes. Dificilmente, respondeu Bia com um sorriso contido. Apenas uma velha senhora mostrando como fazer pão. Uma velha senhora com um passado misterioso, provocou Maria. Todos estão especulando, você sabe. O coração de Bia acelerou. O que estão dizendo? Alguns acham que você era chefe em algum restaurante famoso. Outros dizem que você era professora. Eduardo, da peixaria, está convencido de que você era uma espiã internacional. Maria riu. Ninguém chegou perto da verdade? E qual seria essa verdade? Perguntou Bia, tentando manter a voz casual. Maria deu de ombros. Apenas você sabe. E está tudo bem manter assim, se preferir. Bia sentiu uma onda de gratidão pela amiga. Em um mundo onde todos pareciam querer extrair sua história para consumo público, o respeito de Maria por sua privacidade era refrescante. Contudo, manter seu passado enterrado tornava-se cada vez mais difícil. Sua segunda aparição na televisão gerou atenção inesperada quando um antigo colega a reconheceu. Paulo Caldeira, que agora dirigia uma prestigiada sociedade de preservação arquitetônica, enviou um e-mail para a produção do programa. Estou procurando confirmar se a senhora que demonstra técnicas de panificação tradicional é a arquiteta Beatriz Noronha, escreveu ele. Fomos colegas no início de carreira e acredito firmemente que se trata da mesma pessoa. A produtora encaminhou o e-mail para Bia, perguntando se ela gostaria de responder. Bia sentiu o pânico familiar subindo por sua garganta. Paulo tinha sido um amigo próximo antes de tudo desmoronar. Ele havia tentado alcançá-la nos primeiros anos após o escândalo, mas ela recusou todas as tentativas de contato, determinada a desaparecer completamente.
Após uma noite de insônia, Bia decidiu responder. Sim, sou Beatriz Noronha, escreveu ela simplesmente. Prefiro não discutir meu passado profissional. A resposta veio quase imediatamente. Compreendo e respeito completamente. Apenas queria dizer que sua ausência deixou um vazio significativo no campo da arquitetura brasileira. Você faz muita falta. As palavras simples provocaram uma resposta emocional que Bia não estava preparada para sentir. Fazia tanto tempo desde que alguém reconhecera sua contribuição profissional ou expressara sentir sua falta que havia esquecido como era ser valorizada por algo além de seu pão. Enquanto lutava com essa correspondência inesperada, outro reconhecimento mais pessoal ocorreu a centenas de quilômetros de distância. Sua filha estrangeada, Daniela, descobriu a presença televisiva da mãe enquanto mudava de canal em seu apartamento em Porto Alegre. O choque de ver o rosto familiar após 15 anos de separação foi tão intenso que ela derrubou o controle remoto. Mãe, sussurrou para a tela, onde Bia demonstrava como criar um padrão trançado em um pão artesanal. Seus dedos tocaram a imagem na televisão, notando as mudanças que o tempo havia imposto. Os cabelos completamente prateados, linhas mais profundas ao redor dos olhos, mas o mesmo olhar intensamente focado que lembrava de sua infância. Daniela havia sido uma adolescente quando o império arquitetônico de sua mãe desmoronou. Assistiu impotente enquanto Beatriz Noronha, uma vez celebrada como uma das arquitetas mais influentes do Brasil, era publicamente humilhada após seu sócio malversar fundos de clientes importantes. Embora Beatriz tenha sido legalmente inocentada, sua reputação ficou irremediavelmente manchada. Os clientes abandonaram o escritório em massa, projetos foram cancelados e os prêmios que uma vez adornavam seu escritório tornaram-se lembranças amargas de uma carreira perdida. O colapso financeiro coincidiu com a admissão de Daniela na Faculdade de Arquitetura, um caminho que havia escolhido para seguir os passos da mãe que admirava. Quando tudo desmoronou, também destruiu seu relacionamento. Palavras duras foram trocadas, acusações lançadas em momentos de raiva e desespero. Quando Beatriz desapareceu, sem deixar endereço de encaminhamento, Daniela interpretou isso como abandono final. Sua mãe escolhendo fugir em vez de reconstruir. Agora, 15 anos depois, ela finalmente sabia onde sua mãe estava. E pelo que parecia, Beatriz Noronha havia se reinventado completamente. A próxima semana trouxe outro desenvolvimento inesperado para Bia. Uma editora ofereceu um contrato de livro de receitas apresentando as receitas de sua família ao lado de histórias das mulheres que as criaram. Este projeto exigia que ela revisitasse a história familiar que há muito evitava, incluindo seu relacionamento complicado com sua mãe e avó. Ambas talentosas padeiras que sacrificaram seus próprios sonhos por suas famílias. A perspectiva de escavar essas memórias era assustadora, mas também estranhamente atraente. Por 15 anos, Bia havia se concentrado apenas em sobreviver, em construir uma vida simples longe do caos de seu passado. Agora, encontrava-se olhando para trás, para as mulheres que moldaram não apenas seu conhecimento de panificação, mas sua própria identidade. Estamos especialmente interessados nas histórias por trás das receitas, explicou a editora Luísa durante sua reunião. O que essas tradições culinárias significavam para sua família? Como foram preservadas através das gerações? Bia hesitou, pensando na caixa desbotada de receitas manuscritas que havia trazido consigo quando fugiu de sua vida anterior. Era uma das poucas conexões que mantinha com as mulheres de sua linhagem. Minha avó dizia que você nunca está apenas fazendo pão. Bia disse lentamente. Você está contando uma história com suas mãos, preservando memória através de gestos repetidos através do tempo. Luísa sorriu.
Exatamente esse tipo de perspectiva que queremos capturar. Depois que Luísa partiu, Bia permaneceu sentada à mesa de sua cozinha, a proposta do livro aberta à sua frente. Escrever este livro significaria não apenas revisitar suas raízes familiares, mas potencialmente expor ainda mais de si mesma ao escrutínio público. O pensamento era simultaneamente aterrorizante e libertador. Foi nesse momento de contemplação que uma batida na porta a surpreendeu. O mercado havia fechado há horas e ela raramente recebia visitantes. Cautelosamente, abriu a porta para encontrar Carlos Mendes parado ali, parecendo desconfortável. "Desculpe aparecer sem avisar", ele começou. "Mas achei que você deveria saber pessoalmente. Alguém vazou informações sobre seu passado para a produção." O sangue de Bia gelou. "Que tipo de informações?" "Tudo", respondeu Carlos suavemente. "Sua carreira como arquiteta, os prêmios, o escândalo financeiro com seu sócio, seu desaparecimento." Bia recuou um passo, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Por 15 anos, tinha conseguido manter suas duas vidas, separadas. Agora, os mundos estavam colidindo de forma catastrófica. O que eles pretendem fazer com essa informação? Sua voz soou distante aos próprios ouvidos. Querem fazer um especial sobre sua história. Carlos parecia genuinamente apologético. Transformação, reinvenção, esse tipo de narrativa. "Eu disse que falaria com você primeiro." "Não." A resposta de Bia foi automática e veemente. "Absolutamente não. Meu passado não está à venda." "Eu entendo." Carlos assentiu. "Mas acho importante que você saiba. Isso provavelmente vai vir à tona de qualquer forma. A internet já está especulando. Talvez seja melhor controlar a narrativa do que deixar que outros a contem por você." Bia sentiu uma dor de cabeça, começando nas têmporas. "Preciso pensar." Depois que Carlos partiu, Bia pegou um vinho que guardava para ocasiões especiais e serviu uma taça generosa. O pânico que sentia estava misturado com algo mais. Uma sensação estranha de que talvez, após todos esses anos escondendo-se, havia uma certa liberdade em ser finalmente descoberta. Na manhã seguinte, ela acordou com uma decisão. Ligou para Carlos e concordou com o especial, mas com suas condições. Ela controlaria quais aspectos de sua história seriam compartilhados. O foco seria em sua transformação, não no escândalo. E mais importante, ela mesma contaria sua história, sem dramatizações ou narradores. Tudo o que Bia desejava era que sua narrativa fosse contada em seus próprios termos, sem sensacionalismo, que tão frequentemente acompanhava histórias de queda e redenção. Seria ela capaz de proteger sua dignidade duramente conquistada enquanto expunha as partes mais vulneráveis de seu passado? O que aconteceria com a vida tranquila que havia construído tão cuidadosamente? E como sua filha reagiria ao vê-la finalmente confrontar o passado que havia as separado? Enquanto o pequeno mercado ganhava vida ao redor dela, na manhã seguinte, Bia sentiu-se estranhamente calma. Pela primeira vez em 15 anos, não estava mais fugindo. Qualquer que fosse o resultado, agora estava no controle de sua própria história. O canal de televisão anunciou o especial sobre Bia, programado para ser filmado nas próximas semanas. O burburinho no mercado era palpável, com clientes e vendedores igualmente curiosos sobre o verdadeiro passado da Senhora do Pão. Enquanto Bia mantinha sua rotina habitual, internamente preparava-se para uma exposição que nunca imaginou enfrentar novamente. Foi na tarde daquela mesma semana que seu mundo virou completamente de cabeça para baixo. Bia estava fechando sua banca quando notou uma mulher parada a alguns metros de distância, observando-a intensamente. Algo na postura da mulher chamou sua atenção. Quando seus olhos se encontraram, Bia sentiu o mundo ao seu redor desaparecer. Daniela?
Sua voz mal passava de um sussurro. Sua filha havia mudado nos 15 anos desde que a vira pela última vez. Agora era uma mulher de meia idade, com mechas prateadas aparecendo em seu cabelo escuro e linhas de expressão que espelhavam as suas próprias. Mas os olhos eram exatamente os mesmos, intensos e avaliadores. "Olá, mãe", respondeu Daniela, sua voz controlada, mas trêmula. As duas mulheres ficaram paradas, separadas por metros de espaço físico e anos de silêncio. Nenhuma palavra parecia adequada para preencher o abismo entre elas. "Eu vi você na televisão." Daniela finalmente quebrou o silêncio. "Fazendo um pão, como vovó costumava fazer." Bia assentiu, incapaz de formar palavras através do nó em sua garganta. "Por que você nunca entrou em contato?" A pergunta carregava décadas de mágoa. "Eu procurei por você por anos." "Eu não podia", respondeu Bia, sua voz quebrando. "Depois de tudo que aconteceu, depois do que eu fiz com nossa família, com seu futuro, eu não merecia fazer parte da sua vida." Daniela deu um passo à frente, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Não cabia a você tomar essa decisão." Naquele momento, Bia notou uma figura menor parcialmente escondida atrás de Daniela. Uma adolescente com olhos curiosos que pareciam estranhamente familiares. Seguindo seu olhar, Daniela fez um gesto para a garota se aproximar. "Esta é Júlia, sua neta." O mundo de Bia parou. Uma neta. Uma neta que nunca conhecera, que não sabia que existia. Uma garota que havia crescido sem conhecer sua avó, sem as histórias e tradições que deveriam ter sido transmitidas. "Olá, Júlia", conseguiu dizer Bia, sua voz mal audível. A garota olhou para ela com uma mistura de curiosidade e hesitação. "Você realmente faz o melhor pão do Brasil, é o que a televisão diz." Um riso surpreso escapou de Bia, quebrando momentaneamente a tensão. "A televisão exagera um pouco." "Podemos conversar?" perguntou Daniela. "Em particular?" Bia assentiu, guiando-as para as escadas que levavam ao seu apartamento. Cada degrau parecia mais pesado que o anterior, como se estivesse caminhando não apenas para seu apartamento, mas para um acerto de contas há muito adiado. O apartamento de Bia era modesto, mas impecavelmente organizado, refletindo sua personalidade meticulosa. Júlia imediatamente gravitou para a janela, que oferecia uma vista parcial do oceano ao longe, enquanto Daniela examinou o espaço, notando a ausência quase completa de fotografias ou lembranças pessoais. As paredes eram praticamente vazias, exceto por um único quadro, uma fotografia emoldurada de um impressionante edifício de linhas modernistas que Daniela reconheceu imediatamente como o projeto mais celebrado de sua mãe. "Você manteve isso", observou indicando a fotografia. Bia seguiu seu olhar. "Algumas coisas são difíceis de deixar para trás completamente." Na pequena cozinha, Bia preparou café enquanto um silêncio desconfortável pairava entre elas. Havia tantas perguntas não feitas, tantas explicações devidas, que nenhuma das duas sabia por onde começar. Foi Júlia quem quebrou o impasse. "Mamãe diz que você costumava construir prédios importantes." Bia olhou para Daniela surpresa. "Você contou a ela sobre mim?" "Claro que contei", respondeu Daniela. "Você era uma arquiteta brilhante, antes de ser uma padeira. Isso é parte da herança dela também." As palavras atingiram Bia com força inesperada. Durante anos havia assumido que Daniela teria enterrado seu nome e sua memória, envergonhada do escândalo e do abandono. A ideia de que, ao invés disso, havia compartilhado suas realizações com a próxima geração nunca havia lhe ocorrido. "Eu projetei edifícios, sim", Bia finalmente respondeu a Júlia. "Por muitos anos foi o que me definia." "Por que parou?" perguntou Júlia diretamente,
com a franqueza característica da adolescência. Bia lançou um olhar para Daniela, que assentiu levemente. Era a hora da verdade, toda ela. Durante as próximas horas, as 3 gerações de mulheres sentaram-se à mesa da cozinha enquanto Bia finalmente contava sua história completa. Falou sobre seu início humilde, filha de uma padeira que sonhava com algo mais para sua vida. Como lutou para entrar na faculdade de arquitetura em uma época quando poucas mulheres eram aceitas no campo. Os primeiros anos de luta, seguidos pelo sucesso surpreendente que veio quando seu talento finalmente foi reconhecido. Ela descreveu o escritório de arquitetura que construiu do zero com seu sócio, Ricardo, e os projetos inovadores que a tornaram uma estrela em ascensão no mundo da arquitetura brasileira. Falou dos sacrifícios, as noites perdidas, os eventos familiares aos quais não compareceu, as frequentes ausências durante a infância de Daniela. Então, chegou a parte mais difícil, o colapso. Como descobriu que Ricardo havia desviado fundos de clientes importantes para investimentos pessoais que fracassaram espetacularmente. Como, embora legalmente inocentada de qualquer irregularidade, sua reputação foi destruída por associação. Como clientes abandonaram o escritório em massa, projetos foram cancelados e décadas de trabalho árduo evaporaram quase da noite para o dia. Eu poderia ter lutado, admitiu Bia, seus dedos traçando padrões na toalha de mesa. Poderia ter tentado reconstruir, provar que ainda tinha algo a oferecer. Mas perdi a fé, não apenas nos outros, mas em mim mesma. O impacto do colapso foi além do profissional. O relacionamento com Daniela, já tenso pelos anos de dedicação ao trabalho em detrimento da família, desintegrou-se completamente. Palavras cruéis foram trocadas, feridas profundas infligidas de ambos os lados. Eu disse coisas terríveis para você, relembrou Daniela, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Culpei você por tudo. E eu desapareci em vez de ficar e consertar as coisas, respondeu Bia, sua própria voz embargada. Foi a coisa mais covarde que já fiz. Júlia escutava tudo com olhos arregalados, absorvendo essa história familiar que nunca havia ouvido em detalhes. A narrativa de ascensão, queda e reinvenção de sua avó soava como algo de um filme, não de sua própria linhagem. Como você acabou fazendo pão? Perguntou Júlia quando Bia finalmente terminou sua história. Um pequeno sorriso tocou os lábios de Bia. Foi a única coisa que me restou quando tudo mais se foi. O conhecimento que minha mãe e minha avó me deram, como transformar ingredientes simples em algo substancial, algo que nutre. Quando eu não sabia quem era sem minha carreira, as memórias das mulheres antes de mim me mostraram um caminho de volta para mim mesma. Aquela noite marcou o início de uma lenta, mas significativa reconciliação. Havia muito mais a dizer, muitas feridas ainda a serem curadas, mas as 3 mulheres haviam dado o primeiro passo crucial. Quando finalmente se despediram, Bia sabia que algo fundamental havia mudado. Pela primeira vez em 15 anos, permitiu-se sentir esperança genuína pelo futuro. No dia seguinte, enquanto arrumava seus pães, notou algo diferente na atmosfera do mercado. Grupos de pessoas conversavam em voz baixa, lançando olhares em sua direção. Maria, sua amiga vendedora de queijos, aproximou-se com uma expressão preocupada. Você já ouviu sobre os planos de desenvolvimento? Perguntou Maria, sua voz baixa e urgente. Bia balançou a cabeça, confusa. Que planos? Uma empresa chamada Horizonte Empreendimentos comprou 3 edifícios adjacentes ao mercado. Estão planejando demolir tudo e construir um complexo de condomínios de luxo. Maria apontou para um grupo de homens de terno que caminhavam pelo mercado fazendo anotações. Aqueles são os representantes deles, fazendo avaliações. O coração de Bia acelerou.
O mercado municipal era mais do que apenas seu meio de vida. Era seu santuário, o lugar que a acolheu quando ela não tinha nada além de suas habilidades manuais e receitas de família. Eles não podem simplesmente demolir um local histórico. Podem? Perguntou Bia, anos de conhecimento sobre códigos de construção e preservação histórica voltando instantaneamente. Maria deu de ombros. Dizem que conseguiram uma brecha legal. O prefeito está apoiando o projeto, algo sobre revitalização urbana. Ao longo do dia, mais detalhes emergiram. O plano era manter apenas a fachada histórica do mercado, transformando o interior em uma área de alimentação gourmet e lojas de luxo. Os vendedores tradicionais seriam substituídos por marcas de alto padrão. A autenticidade seria preservada apenas como um chamariz turístico, enquanto a verdadeira alma do lugar seria completamente erradicada. Quando a equipe de televisão retornou para continuar as filmagens do especial, encontraram uma Bia diferente. Não mais focada apenas em sua história pessoal, mas intensamente preocupada com o futuro do mercado. Precisamos incluir isso no programa, insistiu ela. As pessoas precisam saber o que está em jogo aqui. Carlos concordou imediatamente. Este é exatamente o tipo de causa que nossos espectadores se interessariam. Pode transformar o especial em algo ainda mais relevante. A crescente fama de Bia atraiu a atenção da própria empresa de desenvolvimento. Na manhã seguinte, um executivo bem vestido aproximou-se de sua banca com um sorriso que não alcançava seus olhos. Senhora Noronha, ele cumprimentou formalmente. Sou Eduardo Martins, diretor de Relações Públicas da Horizonte Empreendimentos. Gostaria de discutir uma proposta que seria mutuamente benéfica. A proposta era simples e tentadora. Uma oferta substancial para que Bia se tornasse porta-voz do novo empreendimento. Ela seria a ponte entre o passado e o futuro, com um espaço de destaque no novo complexo e um contrato lucrativo que garantiria sua segurança financeira pelos próximos anos. Pense bem, disse Eduardo suavemente. Com sua recente visibilidade e sua história pessoal de reinvenção, você seria perfeita para esse papel. Sua presença daria legitimidade ao projeto. E os outros vendedores? Perguntou Bia. Os que estão aqui há gerações? Eduardo fez um gesto vago. Ofereceremos compensação naturalmente. Os que conseguirem se adaptar ao novo conceito poderão permanecer. A oferta criou um dilema moral para Bia. Após 15 anos vivendo na incerteza financeira, a promessa de estabilidade era tentadora. Mas aceitar significaria trair a comunidade que a havia acolhido quando ela estava mais vulnerável. Naquela noite, Daniela e Júlia retornaram ao seu apartamento. Enquanto Bia preparava uma massa de pão para o dia seguinte, compartilhou a proposta da Horizonte. "O que você acha?" perguntou a Daniela. Sua filha a estudou atentamente. A arquiteta que eu conhecia nunca teria considerado tal proposta. Ela lutava apaixonadamente pela preservação de espaços comunitários. As palavras tocaram algo profundo em Bia. Uma parte de si mesma que havia enterrado há muito tempo. Antes do escândalo, antes de sua queda, ela havia sido conhecida por sua defesa fervorosa de espaços urbanos que serviam às comunidades reais, não apenas aos ricos. "O que aconteceu com aquela mulher?" perguntou Daniela suavemente. "Ela se perdeu", respondeu Bia após um longo momento. "Mas talvez esteja encontrando seu caminho de volta." Na manhã seguinte, Bia recusou a oferta da Horizonte com uma certeza que não sentia há anos. O executivo partiu com um aviso velado. "Espero que não se arrependa dessa decisão." Os vendedores do mercado, ao saberem que Bia havia recusado, o que certamente era uma oferta lucrativa, começaram a se reunir em torno dela. Uma reunião informal foi organizada após o fechamento do mercado, com Bia relutantemente assumindo uma posição de liderança.
Não sou ativista, insistiu ela. Sou apenas uma padeira. Antes disso, você era arquiteta, lembrou Maria. Você entende de edificações, de códigos, de preservação histórica. Sabe melhor que qualquer um de nós como lutar contra isso. Um por um, outros vendedores concordaram. Eles precisavam de alguém que pudesse navegar pelo complicado terreno de planejamento urbano e preservação histórica. Alguém cuja voz, recém-descoberta na mídia, pudesse amplificar suas preocupações. Relutantemente, Bia concordou em liderar a resistência. Aquela noite, pela primeira vez em 15 anos, ela abriu a caixa que continha seus antigos desenhos arquitetônicos e prêmios. Entre eles estava seu diploma, certificados de cursos especializados e artigos sobre seus projetos mais celebrados. É hora de usar essas ferramentas novamente, murmurou para si mesma, seus dedos traçando o contorno de uma planta baixa que havia desenhado décadas atrás. A campanha para salvar o mercado ganhou força rapidamente. O especial de televisão, agora refocado para incluir a batalha de preservação, gerou uma onda de apoio público. Reportagens em jornais locais destacaram a importância cultural do mercado. Uma petição online reuniu milhares de assinaturas. Bia encontrou-se em um papel que nunca esperou ocupar novamente. O de figura pública, lutando por uma causa maior que ela mesma. À medida que mergulhava na campanha, algo surpreendente começou a acontecer. Sua confiança, tão profundamente abalada pelo escândalo anos atrás, começou a se reconstruir. Foi durante uma avaliação estrutural do mercado, necessária para o processo de tombamento histórico, que Bia conheceu Gustavo Mendes. Como especialista em preservação arquitetônica, ele havia sido contratado para avaliar o valor histórico do edifício. Beatriz Noronha, ele comentou quando foram apresentados, um brilho de reconhecimento em seus olhos. Eu estudava seus projetos na faculdade. Bia sentiu o familiar impulso de recuar, de negar sua identidade passada. Mas algo havia mudado. Foi há muito tempo, respondeu com um pequeno sorriso. Atualmente, estou mais familiarizada com estruturas de pão do que de edifícios. A arquitetura é arquitetura, respondeu Gustavo. Os princípios são os mesmos: forma, função, equilíbrio. Apenas a escala muda. Enquanto exploravam o mercado juntos, Bia encontrou-se discutindo entusiasticamente sobre técnicas de construção, materiais históricos e princípios de preservação. Conhecimentos que havia suprimido por anos fluíam naturalmente, como se uma comporta tivesse sido aberta. Você não perdeu o toque, observou Gustavo enquanto examinavam as vigas de madeira originais do telhado. Seu olho ainda percebe detalhes que a maioria das pessoas ignora. Bia sentiu um calor que não era apenas orgulho profissional. Aos 68 anos, não esperava sentir a vibração de atração por um homem novamente, especialmente um colega profissional de sua idade. Gustavo, com seu cabelo grisalho e olhos atentos, despertou algo que havia estado adormecido por muito tempo. Sua colaboração profissional lentamente desenvolveu-se em algo mais. Almoços para discutir estratégias de preservação estenderam-se a jantares, onde conversavam sobre arquitetura, arte, literatura, todas as paixões que Bia havia negligenciado em sua vida simples como padeira. Enquanto explorava o porão do mercado em busca de documentos para o processo de tombamento, Bia fez uma descoberta extraordinária. Escondidas em uma antiga caixa de metal, encontrou as plantas originais do edifício, datadas de 1926. O que a surpreendeu, porém, foi a assinatura no canto inferior. E. Rodrigues. Helena Rodrigues, sussurrou Bia, reconhecendo imediatamente o nome. Helena havia sido uma das primeiras arquitetas mulheres do Brasil.
cuja obra foi amplamente atribuída a seu marido ou simplesmente apagada dos registros históricos. A descoberta transformou a batalha pela preservação. Não era apenas um mercado historicamente significativo, mas um raro exemplo sobrevivente do trabalho de uma pioneira feminina em um campo dominado por homens. A conexão ressoava profundamente com os próprios medos de Bia sobre o apagamento profissional. Quando apresentou a descoberta em uma audiência pública, Bia finalmente se permitiu falar não apenas como padeira ou ex-arquiteta, mas como uma mulher cujo valor profissional tinha sido injustamente diminuído. Helena Rodrigues nunca recebeu o reconhecimento que merecia em vida, declarou para a sala lotada. Seu trabalho foi atribuído a outros ou simplesmente esquecido. Não podemos permitir que sua obra-prima seja demolida agora, quando finalmente temos a chance de corrigir esse erro histórico. O programa Sabores do Brasil gravou a audiência para incluir no especial a combinação da história pessoal de Bia com a narrativa mais ampla sobre o apagamento do trabalho feminino. Criou uma história poderosa que ressoou com espectadores em todo o país. A empresa de desenvolvimento, percebendo que a opinião pública estava virando decididamente contra eles, decidiu contra-atacar. Em uma entrevista calculada, o CEO da Horizonte insinuou que Bia não era uma fonte confiável devido ao escândalo financeiro que havia destruído seu escritório de arquitetura anos atrás. É irônico que alguém cujo próprio império desmoronou devido a irregularidades financeiras esteja agora se posicionando como defensora do mercado, ele comentou casualmente. A insinuação foi suficiente para que jornalistas começassem a desenterrar os detalhes do antigo escândalo. Manchetes sensacionalistas questionaram a integridade de Bia, sugerindo que seu atual ativismo era apenas uma tentativa de reabilitação pública. Quando as acusações vieram à tona, Bia sentiu o familiar pânico surgindo. Seu instinto era fugir novamente, desaparecer antes que a humilhação pública se tornasse insuportável. Mas desta vez, ela não estava sozinha. Daniela apareceu em sua porta, determinada. Não vamos deixar que eles façam isso com você novamente, declarou. Desta vez, você vai lutar. Gustavo ofereceu apoio profissional e pessoal. Sua voz é importante nesta luta. Não deixe que tentem silenciá-la. Carlos e a equipe dos Sabores do Brasil ofereceram uma plataforma para que Bia respondesse às acusações diretamente. Em vez de um segmento editado, sugeriram uma entrevista ao vivo, onde ela poderia falar livremente sobre seu passado, o escândalo e sua reinvenção. A proposta aterrorizou Bia. Uma coisa era compartilhar sua história gradualmente, controlando quais partes eram reveladas. Outra completamente diferente era expor-se ao escrutínio público em tempo real, sem rede de segurança. E se eu não conseguir fazer isso? Perguntou a Daniela na noite anterior à entrevista programada. E se congelar? Se entrar em pânico? Então você congela, respondeu Daniela simplesmente, e depois continua, como fez todos esses anos. Na manhã da entrevista, Bia acordou antes do amanhecer e fez o que sempre fazia quando precisava centrar-se. Preparou pão. O ritual familiar de medir, misturar e amassar acalmou seus nervos. Enquanto trabalhava a massa, refletiu sobre as mulheres de sua família que haviam ensinado essas técnicas. Somos como o pão de fermentação natural, sua avó costumava dizer. Precisamos de tempo para desenvolver força e caráter, e mesmo quando somos golpeadas e amassadas, sempre crescemos novamente. A entrevista foi transmitida ao vivo do próprio mercado. Bia estava visivelmente nervosa no início, suas mãos entrelaçadas firmemente em seu colo. Mas à medida que Carlos gentilmente a guiava através de perguntas sobre sua carreira, o colapso e os anos subsequentes, ela gradualmente relaxou. Sim,
Meu escritório desmoronou devido a irregularidades financeiras cometidas por meu sócio. Admitiu abertamente. Eu fui legalmente inocentada, mas moralmente eu era a sócia sênior. Deveria ter prestado mais atenção, feito mais perguntas, sido mais diligente. Minha confiança cega custou a muitas pessoas seu dinheiro e a mim, minha identidade. Quando Carlos perguntou sobre sua decisão de desaparecer, Bia olhou diretamente para a câmera. Foi covardia, disse simplesmente. Eu escolhi fugir, em vez de enfrentar as consequências, em vez de reconstruir. Abandonei minha filha quando ela mais precisava de orientação. Esses são erros com os quais tenho vivido todos os dias pelos últimos 15 anos. A honestidade crua de Bia sobre seus fracassos tocou os espectadores de uma forma que nenhuma defesa polida poderia. Em vez de uma história de celebridade caída em desgraça, eles viram uma mulher real lutando com erros reais, tentando encontrar redenção não através da fama renovada, mas através de serviço à sua comunidade. O que este mercado significa? Para você? Perguntou Carlos. Bia considerou a pergunta cuidadosamente. Quando cheguei aqui, estava quebrada em todos os sentidos possíveis. Este lugar me ofereceu não apenas um meio de sobrevivência, mas um propósito. Não estou lutando apenas por um edifício histórico, mas por um lugar que dá às pessoas comuns a chance de reconstruir suas vidas com dignidade, como fez por mim. A entrevista gerou uma onda de apoio público. Hashtags como "Charo estamos com Bia" e "Bairro Salvem o Mercado" tornaram-se virais. Antigos clientes e colegas vieram a público defender seu caráter e profissionalismo. Paulo Caldeira, agora diretor da Sociedade de Preservação Arquitetônica, emitiu um comunicado formal declarando que a contribuição de Beatriz Noronha para a arquitetura brasileira merece ser celebrada, não apagada. Você já passou por algo parecido com uma reinvenção em sua vida? Se conhece alguém que precisou recomeçar do zero, conte sua história nos comentários. A fama crescente de Bia não passou despercebida pelo seu antigo sócio, Ricardo Tavares. Ele reapareceu inesperadamente, aparecendo em seu apartamento com um buquê exagerado e um sorriso que ela reconheceu como falso. "Beatriz, minha querida", cumprimentou ele efusivamente. "Que maravilhoso vê-la próspera novamente." Bia encarou o homem cujas ações haviam desmoronado sua vida. Ricardo estava mais velho, claro, mas ainda exibia o mesmo charme polido que havia cativado clientes e convencido investidores por décadas. "O que você quer, Ricardo?" perguntou friamente. "Reconciliação", declarou ele, estendendo as mãos em um gesto suplicante. "Vi você na televisão e percebi que é hora de corrigir os erros do passado. Vim oferecer minhas sinceras desculpas e, quem sabe, explorar a possibilidade de uma colaboração renovada." Bia quase riu da audácia. "Colaboração? Depois do... Que você fez?" Ricardo inclinou-se para a frente, baixando a voz conspiratoriamente. "Pense nisso, Bia. Sua nova visibilidade, meus contatos que ainda permanecem, poderíamos reconstruir algo notável." Anos atrás, Bia teria reagido com raiva ou medo a tal proposta. Agora, sentiu apenas uma clareza serena. "Não, Ricardo, não reconstruiremos nada juntos. O que estou construindo agora é meu e está fundamentado em honestidade e comunidade, não em aparências e atalhos." Quando ele partiu, Bia sentiu um peso levantar-se de seus ombros, o peso final de seu passado que ainda carregava. Confrontar Ricardo sem ser consumida pela raiva ou vergonha representou o fechamento de um ciclo que nem sabia que ainda precisava. A campanha para salvar o mercado intensificou-se. Bia, agora trabalhando abertamente como arquiteta novamente, colaborou com Gustavo para desenvolver uma proposta alternativa, um plano que preservaria o mercado histórico enquanto permitiria algum desenvolvimento em áreas adjacentes. É um compromisso.
explicou para os vendedores reunidos. Não podemos simplesmente resistir a qualquer mudança. Precisamos oferecer uma alternativa viável que respeite tanto a história quanto a necessidade de evolução. Seu livro de receitas, agora expandido para incluir não apenas receitas de família, mas histórias de resiliência feminina através das gerações, tornou-se inesperadamente um best-seller. Categorizado não apenas como uma coleção de receitas, mas como um memorial de resiliência feminina através das gerações, o sucesso permitiu que Bia comprasse o edifício que continha tanto seu apartamento quanto a padaria artesanal que sempre sonhou em abrir. Enquanto a batalha pela preservação se intensificava, o conhecimento arquitetônico de Bia revelou uma solução que poderia salvar o mercado, enquanto acomodava novos desenvolvimentos de maneira historicamente sensível. Este compromisso trouxe atenção nacional para a importância de preservar espaços comunitários, rendendo-lhe reconhecimento de instituições arquitetônicas que antes a rejeitavam. No momento mais crítico da campanha, quando o Conselho Municipal estava prestes a votar sobre o futuro do mercado, Bia entrou no salão de audiências apoiada por uma improvável coalizão. Vendedores do mercado, preservacionistas históricos, fãs do programa de culinária e membros da comunidade arquitetônica. Daniela e Júlia estavam na primeira fila, com Gustavo logo atrás. A apresentação de Bia combinava paixão com precisão técnica. Seus anos projetando edifícios e seus anos fazendo pão haviam lhe dado uma compreensão única de como honrar tradições enquanto abraçava a evolução necessária. Este mercado não é uma relíquia a ser preservada em âmbar, concluiu ela. É um organismo vivo, como um fermento natural que evolui com o tempo enquanto mantém sua identidade essencial. Nossa proposta permite que ele cresça e se adapte, sem perder a alma que o torna especial. Quando a votação final foi anunciada, favorecendo o plano de preservação, o salão irrompeu em aplausos. Bia encontrou-se no centro de abraços e congratulações. Um sentimento estranho para alguém que havia passado tanto tempo evitando conexões. No episódio final da temporada do programa Sabores do Brasil, Bia preparou pão ao lado de Daniela e Júlia, suas 3 pares de mãos trabalhando a massa em uma representação visual de reconciliação e continuidade. O episódio quebrou recordes de audiência e levou a uma série derivada focada em receitas familiares e as histórias que preservam através das gerações. Veja como suas mãos já sabem o que fazer, comentou Bia enquanto observava Júlia amassar a massa com movimentos surpreendentemente confiantes. É genético, brincou Daniela. Acho que construir coisas está em nosso sangue, seja com farinha ou com concreto. A diferença, refletiu Bia, é que o pão você pode compartilhar e consumir. Ele nutre diretamente. Talvez seja isso que eu estava buscando todos esses anos. No outono daquele ano, Bia inaugurou sua escola de panificação no espaço renovado do mercado. O projeto, colaboração entre ela e Gustavo, preservou elementos históricos do edifício enquanto criava um espaço funcional para ensino e produção. As paredes foram adornadas com desenhos arquitetônicos emoldurados ao lado de fotos de pão. Sua abordagem de ensino combinava precisão técnica com generosidade emocional, ajudando-a a curar as partes de si mesma que foram danificadas quando perdeu sua primeira carreira. No dia da inauguração, 3 gerações de mulheres da família estavam presentes. Daniela, que havia deixado seu trabalho em Porto Alegre para abrir seu próprio estúdio de arquitetura em Santos, trouxe o champanhe. Júlia, agora estagiária na padaria durante as férias escolares, distribuía amostras de pão para os convidados. E Bia, no centro de tudo, finalmente parecia em paz. Para novos começos, brindou Gustavo, seus olhos encontrando os dela com afeição calorosa.
E para honrar o passado que nos trouxe até aqui, completou Bia. A cena final mostra Bia em sua nova padaria, guiando as mãos de sua neta através dos movimentos de amassar a massa. Ao redor delas, a padaria está cheia de estudantes de todas as idades, aprendendo técnicas tradicionais. Pelas janelas, pode-se ver o mercado revitalizado, ainda autêntico, mas agora seguro para as próximas gerações. Sabe o segredo do pão de fermentação natural? Pergunta Bia a Júlia. Paciência? Arrisca a garota. Bia sorri. Sim, mas também resiliência. A massa parece morrer quando você a golpeia para baixo, mas na verdade está apenas se reagrupando, ganhando força. Depois cresce ainda mais forte. Enquanto orienta as mãos da neta, Bia finalmente abraça ambas as versões de si mesma. A profissional realizada que foi e a artesã que se tornou, compreendendo que nenhuma identidade diminuiu a outra. Aos 68 anos, encontrou não apenas reconciliação com seu passado, mas um futuro que nunca imaginou possível. Onde todas as partes de sua vida finalmente se integravam em um todo harmônico, como os ingredientes perfeitamente balanceados em seu pão. O fermento natural nunca morre realmente, explica Bia, tanto para sua neta quanto para si mesma. Mesmo quando parece adormecido, mantém a memória de todas as mãos que o alimentaram. Nossas vidas são assim também, construídas sobre o trabalho daqueles que vieram antes, sustentando aqueles que virão depois. A câmera se afasta, mostrando Bia rodeada por sua família recuperada, seu propósito renovado e uma comunidade que ajudou a salvar. Seu rosto, marcado pelas linhas do tempo e experiência, irradia uma satisfação que vem não da perfeição alcançada, mas de um ciclo completo de queda e renascimento. Parabéns! Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.